Nós somos o grupo 3. Esse grupo é composto por Clara Brito Hamburgo, Gabriel Machado Elias, Guilherme Paz Landim, Cleisla Souza de Santos, Lucas Gomes Baldatti, Thiago Ferreira Montalvão, Vinícius Rodrigues de Oliveira. Hoje estaremos conversando sobre a terapia antimicrobiana e os antibióticos. Bom, o que são os antimicrobianos e os antibióticos? Ora, nada mais são do que substâncias que têm a capacidade de interagir com micro-organismos e, interagindo com esses, causar uma parada na sua proliferação ou até mesmo provocar a sua morte, a sua lise celular. Bom, os antimicrobianos, eles são fármacos muito utilizados na atualidade para tratar diversas enfermidades. Bom, o que isso implica para nós? Esses antimicrobianos, diferente de outros fármacos, eles afetam não somente o nosso corpo, mas também outros organismos. Isso pode levar a surtos e ocorrências de micro-organismos resistentes, superbactérias e uma população extremamente resistente, o que é extremamente danoso. Portanto, devemos considerar sempre os antibióticos como uma verdadeira faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que eles têm o potencial maravilhoso de curar enfermidades de forma efetiva, também tem a sua potencialidade negativa de ocasionar cepas resistentes e perigosas ao ser humano e seu bem-estar. Bom, existem muitas formas de classificar os agentes antimicrobianos. E podemos classificá-los através das suas estruturas químicas, podemos classificá-los através da sua origem, podemos classificá-los também por meio do seu espectro de ação. Bom, quanto à origem desses fármacos, nós costumamos dividi-los, a literatura costuma dividi-los entre antimicrobianos naturais, que são aqueles encontrados na natureza e produzidos por agentes dela mesma, por exemplo, substâncias originadas de fungos e de até mesmo outras bactérias. Nós podemos classificá-los com semissintéticos, ou seja, são fármacos que a sua base ou início estrutural veio de uma formulação natural, biológica, porém foi modificado laboratorialmente, sempre visando a sua maior efetividade e o aprimoramento daquela substância e princípio químico. Bom, nós também temos aqueles fármacos que são completamente sintéticos, ou seja, substâncias criadas completamente em laboratórios, visando a sua eficiência e neutralização de enfermidades e infecções. Podemos citar como exemplo de um antimicrobiano sintético o cloranfenicol. Podemos citar como exemplo de antibióticos naturais as próprias penicilinas e tetraciclinas. E podemos citar como semissintéticos a substância chamada de penicilina semissintética, ou seja, originou-se a sua base na penicilina natural e essa substância foi aprimorada e modificada laboratorialmente, a fim de obtermos uma substância mais eficaz e efetiva no combate a micro-organismos. Nós também podemos classificar esses agentes antimicrobianos como de acordo com seu espectro de ação, de acordo com o número e abrangência da sua ação nas doses terapêuticas. Nessa divisão, temos uma separação dicotômica entre fármacos de espectro reduzido, ou pequeno espectro, e de largo espectro. Conforme o nome sugere, dá a entender, os fármacos de largo espectro atingem um grande número de micro-organismos nas doses terapêuticas indicadas. Ao contrário, os fármacos de pequeno espectro, ou espectro restrito de ação, atingem um número menor de micro-organismos em suas doses terapêuticas, uma especificidade maior. Como exemplo dos fármacos de pequeno espectro, podemos citar as penicilinas de pequeno espectro, as eritromicinas e a lincomicina. Já como exemplo de antimicrobianos de largo espectro, podemos citar as penicilinas de largo espectro, tetraciclinas e cefalosporinas. Cada fármaco terá sua aplicabilidade e recomendação e momento oportuno de uso, de acordo com o histórico da doença. Nesse slide, podemos ter uma noção visual da especificidade e abrangência de ação, sempre ressaltando que o espectro de ação se refere à diversidade de micro-organismos pelo antibiótico. Podemos notar a diferença de ação
de um espectro curto agindo somente sobre grãs negativas, um espectro médio com ação de grãs negativas e grãs positivas, e o de largo espectro também agindo de forma ainda mais abrangente e mais acolhedora. Ressalto que tanto os fármacos de curto espectro e de largo espectro têm as suas vantagens e as suas desvantagens. Ainda é possível diferenciarmos esses antimicrobianos a partir do seu impacto quando em contato com cepas de micro-organismos. Se esses micro-organismos forem simplesmente eliminados de qualquer uma das muitas formas que serão tratadas aqui nesse trabalho, nós consideraremos esse antimicrobiano como um fármaco bactericida, ou seja, aquele que elimina os micro-organismos. Agora, se esse fármaco ele causar simplesmente uma parada na proliferação desses micro-organismos, fazendo com que a sua população permaneça estável, nós classificaremos esse grupo de fármacos como fármacos ou antibióticos bacteristáticos. O que é importante ressaltar aqui? Bom, essa parada no crescimento das cepas, ela depende de uma boa ação e uma boa atuação do sistema imunológico do paciente, pois à medida que os fármacos promoverão um freio na proliferação desses micro-organismos, cabe ao sistema imunológico um grande papel de eliminar e combater, dando uma vantagem nessa batalha imunológica para o sistema humano. Bom, vamos citar agora, brevemente, os mecanismos de ação e a diferenciação dos mecanismos de ação de cada agente antibacteriano. Bom, primeiramente, talvez o mais conhecido seja o mecanismo de inibição da síntese da parede celular. Como que ocorre? Bom, é um mecanismo que é apresentado por duas classes de fármacos bem conhecidos, que são as penicilinas e a cefalosporina. Esses fármacos, eles atuam, na verdade, inibindo a síntese da parede celular. Eles não permitem que aconteça a ligação dos proteoglicanos, e esse componente é fundamental para a formulação da parede celular. Bom, esse impedimento de síntese causa a morte da bactéria. Vai ocorrer uma lise celular, uma apoptose da bactéria. Ou seja, são fármacos bactericidas. Temos também os antibióticos, que são inibidores da síntese proteica. A síntese proteica é realizada por uma organela celular chamada ribossomo. Esse ribossomo é dividido em duas partes, a porção 30S e a porção 50S. Os fármacos que agem na inibição da síntese proteica podem agir tanto na porção 50S quanto na 30S. Por exemplo, dos fármacos que agem na porção 50S temos a eritromicina e a clorofenicol. Já dentre os fármacos que agem na porção 30S, nós podemos citar aqui a conhecida tetraciclina. Um outro grupo que vale a pena ressaltar são os fármacos que causam danos ou alteram a configuração da membrana celular dessas bactérias. Podemos citar a polimixina B e a colistina. Alterando as propriedades da membrana celular ou danificando essa membrana celular, será permitido a troca de líquidos e de íons entre a membrana celular dessa bactéria. Isso resultará na morte dessas bactérias. Outro mecanismo de ação interessante é a inibição da síntese de ácidos nucleicos, que são o DNA e o RNA. Bom, os inibidores da síntese de DNA e RNA, eles literalmente param a produção dos ácidos nucleicos. Eles são essenciais para a vida da bactéria. Ou seja, quando ocorre essa inibição da síntese, a bactéria não consegue mais se replicar e reproduzir. Bom, sobre a mencionada classificação dos antibióticos quanto à estrutura química, vamos começar citando os beta-lactâmicos, que são um grupo antibiótico de extrema importância. Eles são definidos justamente pela presença do anel beta-lactâmico, que é essa estrutura sinalizada na imagem. Bom, esse anel beta-lactâmico, ele determina o próprio mecanismo de ação
dessas substâncias, desses fármacos, sendo esse mecanismo a inibição da síntese do peptidoglicano das bactérias. Bom, esse anel também determina a baixa toxicidade direta aos seres humanos. Bom, visto que essa atuação ela é restrita à parede celular das bactérias, uma estrutura que não tem analogia no sistema humano, nas células humanas. Bom, esse grupo também é conhecido pelo mecanismo de inibição próprio das bactérias, que são as beta-lactamases, e a família dos beta-lactâmicos. Podemos citar as penicilinas, as cefalosporinas, entre os antibióticos mais conhecidos desse grupo. Vamos citar também as tetraciclinas. As tetraciclinas são compostos formados por um núcleo central, de 4 anéis ligados e vários radicais periféricos. As principais drogas que temos nesse grupo de uso clínico atual são a doxiciclina, a tetraciclina, a aminociclina e as tetraciclinas, como mencionado, elas são antibióticos de largo espectro, elas são fármacos bacteriostáticos e é importante para nós trazer aqui nessa apresentação que na odontologia não são os antibióticos de primeira escolha, porém eles possuem sim a sua efetividade clínica. A sua distribuição no organismo acontece com facilidade para o interior das células e tem uma afinidade específica para o fígado, para o baço, para os ossos e para os dentes, sendo um antibiótico famoso pelos efeitos adversos causados nos dentes. Merece atenção também a impregnação mencionada nos dentes. Esse antibiótico, na verdade, ele pode causar uma mudança na coloração dentária. Isso é claro se ministrados nos períodos de desenvolvimento e formação não indicados para a administração desses antibióticos. E quais seriam esses períodos contraindicados? Bom, durante a gravidez e para crianças até 12 anos de idade. É contraindicada a administração das tetraciclinas. Agora, os macrolídeos são um grupo de antibióticos constituídos por um anel macrocíclico de lactona. A este anel se ligam um ou mais açúcares. A ação dos macrolídeos ocorre através da inibição da síntese proteica. Elas são drogas bacteriostáticas e são muito utilizadas, mesmo que sejam de pequeno espectro. Bom, elas apresentam como vantagem a sua facilidade de administração e uma boa tolerância. Também apresentam como benefício a sua baixa toxicidade e pertencem a esse grupo a azitromicina e a claritromicina como fármacos de destaque. Sobre a eritromicina, é importante e válido ressaltar que a eritromicina ela pode ser utilizada por via oral e por via parenteral também. E por mais que ela seja menos eficaz que as penicilinas em muitos casos, ela é uma boa alternativa quando o indivíduo por exemplo, tem uma sensibilidade, uma alergia às penicilinas, sendo um bom fármaco alternativo. Bom, os aminoglicosídeos, como o próprio nome dele sugere, são um grupo de fármacos compostos de um grupo amino e um grupo glicosídeo, quimicamente falando, é claro. Os medicamentos dessa classe, eles são bactericidas. E o seu método de ação, o seu meio de ação, é a própria inibição da síntese proteica das bactérias sensíveis. Bom, sobre as sulfonamidas, devemos citar, na verdade, que são fármacos bacteriostáticos e são derivados da sulfonamina que os dá nome. Esses fármacos têm uma estrutura similar à do ácido para-aminobenzoico. Como elementos de maior importância nesse grupo, devemos citar a sulfadiazina e a sulfametoxazol, sendo essas duas, como mencionado, de maior relevância clínica para o profissional da saúde. As sulfonamidas têm um efeito bacteriostático e elas inibem o metabolismo bacteriano do ácido fólico,
Já que as células humanas conseguem aproveitar o folato exógeno celular e conseguem realizar esse metabolismo, e as bactérias não conseguem, elas dependem de uma produção exógena, isso é um fator de ação, de combate e redução da infecção e eliminação de micro-organismos. As quinolonas, também chamadas de fluoroquinolonas, são compostos que possuem um carbono na posição 3 da estrutura anelar, e temos como exemplo desse grupo de quinolonas o naraxicídico, o ciprofloxacino, o norfloxacino, entre outros. As quinolonas, elas alcançam uma boa concentração tecidual na pele, nas articulações, no pulmão, nos ossos, nos rins e na próstata. Por que dizer isso? Bom, de acordo com a afinidade tecidual do fármaco, poderemos traçar uma maior possível e melhor indicação para o uso dessas quinolonas. Bom, os derivados do nitrobenzeno, nesse grupo podemos incluir o clorofenicol, que é um fármaco conhecido. A ação desse grupo de fármacos ocorre pela ligação da subunidade 50S do ribossomo. Através dessa ligação, ocorre a inibição da síntese proteica da bactéria. Parando essa síntese proteica, ele ocasionará, no caso, uma ação bacteriostática, parando a proliferação bacteriana. Porém, ao contrário do dito antes, essa ação também pode ser bactericida. Algumas espécies, como o Streptococcus pneumoniae, só como um dos exemplos, são imunes a essa ação. Perdão, não são imunes de forma alguma a essa ação. Na verdade, eles são mais sensíveis a essa ação bacteristática inicial, o que torna essa ação bactericida. Agora vamos falar sobre os polipeptídeos. Os polipeptídeos, eles possuem uma estrutura muito complexa e apresentam uma atividade antimicrobiana específica. Geralmente eles agem na síntese da parede celular. E os principais representantes desse grupo são a polimixina B e a bacitracina. Os glicopeptídeos, nesse grupo, os principais representantes são a vancomicina, a itecoplanina e a ramoplanina. Eles apresentam um mecanismo de ação múltiplo. Eles inibem a síntese proteica do peptídeo glicano e também alteram a permeabilidade da membrana citoplasmática. Eles interferem na síntese de RNA também. Dessa forma, nessa junção de possíveis efeitos, eles são uma boa alternativa aos beta-lactâmicos para pacientes alérgicos, por exemplo, a esse grupo de fármacos. É uma alternativa sempre considerável no tratamento de infecções por estafilococos, especialmente estafilococos resistentes à oxaciclina. Os aminoglicosídeos, na verdade, eles são um produto natural, mas também existe ele hoje em dia na modalidade semissintética de composto, que é produzido por uma variedade de acetinomicocenos. O grupo achou muito interessante trazer hoje na apresentação que a streptomicina ela foi o primeiro aminoglicosídeo a ser isolado, isso em 1944. Portanto, já faz 66 anos que os aminoglicosídeos têm sido amplamente usados, e isso devido aos seus efeitos antibacterianos eficazes e ao seu baixo custo, uma qualidade muito valorizada em fármacos. Bom, um exemplo desse grupo no uso odontológico é o sulfato de neomicina. É uma classe largamente utilizada na prática clínica, isso devido ao seu espectro antibacteriano e seu efeito bactericida, e, como mencionado, ao baixo custo desse fármaco. E se não fosse o bastante, eles possuem ainda uma farmacocinética previsível, e são bons fármacos para serem utilizados em sinergismo com outros antibióticos. Apesar disso, eles possuem alguns efeitos notórios. Eles possuem um potencial de nefrotoxicidade e ototoxicidade. Ainda, eles têm um potencial para ocasionar uma resistência bacteriana. Bom, os principais
fármacos desse grupo que podemos citar aqui, agentes, princípios, são a gentamicina, amicacina, etimicina, neomicina, entre outros. Vale ainda ressaltar que esse grupo ele é mais utilizado, mais eficaz entre micro-organismos aeróbios gram-negativos. Bom, o mencionado mecanismo de ação desses fármacos é através da ligação ribossômica, ou seja, impedem a síntese proteica. Os aminoglicosídeos, na verdade, eles penetram nas bactérias, especificamente, como mencionado, gram-negativas aeróbicas, em 3 etapas da formação ribossômica e proteica consecutiva, na cadeia proteica, até que eles consigam inibir completamente essa síntese proteica. Bom, como mencionado, a sua afinidade, agora a sua fraqueza, digamos assim, entre aspas, o espectro do aminoglicosídeo, na verdade, ele se baseia principalmente contra os bacilos aeróbios, gram-negativos. Então, como eu estava dizendo, os aminoglicosídeos eles têm essa potencialidade reduzida contra micro-organismos anaeróbicos. E, na verdade, sobre as bactérias facultativas em condições anaeróbicas, também é reduzido esse potencial de ação. Esse grupo de fármacos, eles são hidrossolúveis, eles são estáveis em pH de 6 a 8, eles não são bem absorvidos pelo trato gastrointestinal e a sua via de administração é a via parenteral. A sua eliminação ela tem caráter principalmente renal e acontece sua filtração através dos glomérulos renais. Sua meia-vida é aproximadamente de 2 a 3 horas de duração e eles possuem, como mencionado, aquela capacidade sinérgica, especialmente com os beta-lactâmicos. Bom, temos aqui alguns exemplos de aminoglicosídeos e daremos enfoque na neomicina, porque é uma droga que é utilizada na odontologia, utilizamos para tratamento de feridas superficiais, entre outras lesões bucais. Bom, agora vamos começar a falar de um grupo bem famoso no ramo dos antibióticos. Aqui, nessa foto à esquerda, podemos ver o Dr. Alexandre Fleming, em 1828, que naquela época realizava as pesquisas no meio de cultura do fungo Penicillium notatum, e ele mesmo notou a produção dessa substância, da penicilina, e o modo como ela inibia o crescimento dos estafilococos ao seu redor. Já em 1941, o Dr. Howard ele abordou o uso da substância em ensaios clínicos, já testando nas infecções estreptocócicas e gonocócicas. Bom, as penicilinas elas são divididas no grupo natural e no grupo semissintético. Dentro das penicilinas naturais, nós podemos encontrar, por exemplo, a penicilina G natural, que é aquela conhecida como uma penicilina cristalina, que forma cristais em seu meio. Os ésteres da penicilina G e caína, a penicilina G benzatina e até a penicilina V. Bom, dentro das penicilinas semissintéticas, nós podemos encontrar as penicilinas, um exemplo, a oxacilina, a ampicilina, a amoxicilina, a carboxipenicilina. Podemos, nesse grupo, especificar que existem as penicilinas que são penicilinases resistentes, ou seja, resistente às enzimas que degradam a sua substância e conforme isso a sua ação. Como citada, a oxacilina é membro desse grupo. Podemos citar as aminopenicilinas, né, que nesse grupo pertence a citada amoxicilina e a ampicilina, e também as ampicilinas de espectro ampliado. E como foi citado, a carboxipenicilina ela é um membro desse grupo de espectro ampliado. Como mencionado anteriormente, a atuação desse grupo de antibióticos, as penicilinas, ocorre através do
impedimento da síntese da parede celular. Como isso acontece? Essas penicidina se fixam as proteínas de ligação das bactérias, inibem as transpeptidases que cruzam as cadeias peptídicas ligadas à estrutura do peptídeo glicano. Então, isso começa a promover uma reação em cadeia. Após a ligação da estrutura das transpeptidases, vai ser inibido a síntese da parede celular. Se é inibido e quando é inibida essa síntese da parede celular, começa a entrar líquido através da diferença osmótica dentro das células bacterianas. Isso gera a lise celular, ou seja, a morte bacteriana. Vamos agora falar um pouco mais do espectro de ação das penicilinas. Esses fármacos possuem um espectro de ação que atinge bem no combate dos cocos gram-positivos, dos bacilos gram-negativos e dos cocos gram-negativos, incluindo também as espiroquetas e os actinomycetos. Bom, sobre a farmacocinética, as penicilinas elas apresentam, na verdade, uma boa distribuição tecidual e o seu mecanismo de metabolização ocorre através de via hepática. As reações alérgicas elas são diversas, inesperadas, mas atualmente já conseguiu se estabelecer um parâmetro de normalidade dessas reações. As lesões leves, consideradas leves, vão de urticária, erupções cutâneas, por ter febre, eritema, edemas, purido. E já as infecções graves, elas apresentam reatividades mais sérias, mais graves, literalmente, como o choque anafilático, um edema de glote, a vasculite generalizada. São efeitos que, por mais que não se veja muito, estão muito presentes e devem sempre ser considerados com extrema cautela pelo cirurgião dentista na hora da prescrição e ministração médica farmacológica. Bom, a amoxicilina, famosa amoxicilina, é uma droga do grupo dos semissintéticos. Ela possui um espectro de ação considerado moderado e consiste na droga dessa classe de antibióticos que é mais utilizada no meio odontológico. Bom, a via de administração dela é a enteral, sendo mais específico, né, a via oral. Dentro das indicações desse uso antibiótico feito pelo CRO, essa indicação, podemos citar aqui a endocardite bacteriana. Como mencionado no começo do trabalho, esse uso será para a prevenção e para evitar a ocorrência de infecções, que nesse caso seriam muito mais agravadas. Esse protocolo passado pelo CRO também ele é defendido pela American Heart Association. Consiste na administração de 2 gramas de amoxicilina para adultos e para as crianças 50 mg por quilo do paciente. É uma dose única, ela é feita por via oral e é 1 hora antes do procedimento. Outro exemplo do uso é no caso do paciente apresentar infecção leve e moderada. Bom, nesse caso, vai ser recomendado o uso da amoxicilina 500 miligramas, uma cápsula a cada 8 horas, no caso de adultos. Já para as infecções mais severas, mais graves, o efeito do uso associado da amoxicilina mais o metronidazol, sendo essa 500 e aquele 250 miligramas, a amoxicilina associada será o protocolo indicado. Bom, essa amoxicilina de 500 miligramas será utilizada em uma cápsula a cada 8 horas. E o metronidazol de 250 miligramas será a cada 8 horas para adultos, nessa ação conjunta sinérgica. Bom, falando agora sobre o outro grupo, o grupo das cefalosporinas, podemos ressaltar que ele tem uma menor sensibilidade às enzimas bacterianas de beta-lactamase, que são mecanismos de resistência desses micro-organismos,
Podemos citar o seu potencial bactericida, mas um ponto bem relevante de ressaltar aqui sobre as cefalosporinas é o ponto da sua ação ocorrer no momento de síntese proteica e no momento de replicação celular. Na verdade, a cefalosporina ela não vai destruir a parede celular, ela vai impedir a sua síntese no momento da replicação, não a síntese proteica, mas a síntese da membrana celular. Dessa forma, ocorre um freio, uma parada no processo de multiplicação infecciosa bacteriana. Esse é um mecanismo extremamente válido, especialmente para as infecções que atingem o seu ponto agudo, onde a replicação e divisão dos micro-organismos está em crescente alta, sendo o contrário das infecções crônicas, onde o ritmo de proliferação infecciosa já decaiu. As cefalosporinas também são classificadas de acordo com a sua ordem cronológica de produção, por exemplo, a primeira, a segunda, a terceira e a quarta geração. E isso ocorre também com base no espectro de atividade contra bacilos gram-negativos. Podemos notar que a eficácia vem aumentando contra esse grupo da primeira à quarta geração de cefalosporinas. Os macrolídeos eles são um grupo de antimicrobianos quimicamente construídos por um anel macrolídeo, como já mencionado, de lactona. E a este anel se ligam vários outros açúcares. Eles pertencentes a esse grupo podemos citar a azitromicina, a claritromicina e a eritromicina. Bom, eles são bacteriostáticos, eles têm uma ótima absorção e eles são excretados através da urina e da bile. Eles inibem a síntese proteica como? Através da fixação à sumidade 50S e não a 30S, impedindo a produção e a ligação do RNA transmissor. Bom, como indicação desse grupo de fármacos, podemos citar a prevenção da endocardite e após o procedimento odontológico. É importante notar que, como a subunidade 50S dos ribossomos é encontrada somente nas células bacterianas, esse fenômeno, essa especificidade dessa porção 50S do ribossomo, da associação do fármaco, explica uma maior toxicidade seletiva e um menor número de reação adversa dessa substância, dessa classe de medicamento, em relação, por exemplo, às tetraciclinas. Vamos falar um pouco agora sobre o espectro de ação de determinados macrolídeos. Bom, a eritromicina ela possui um amplo espectro de ação, boa para bactérias gram-positivas, para treponemas e para micoplasma e clamídias. Já a claritromicina ela atua contra gram-positivas também, gram-negativas, aeróbicos e anaeróbicos. A azitromicina ela atua contra bactérias aeróbicas gram-negativas positivas, bactérias aeróbicas gram-negativas e bactérias anaeróbicas. Bom, a azitromicina ela tem a característica de pertencer a uma nova classe de antibióticos, que são chamados os azalidos. Eles são considerados parentes próximos dos macrolídeos. Eles diferem apenas pela inserção de um átomo de nitrogênio na sua estrutura química, no anel lactônico, para ser mais específico. A clindamicina ela faz parte da família das glincosaminas, derivada quimicamente da lincomicina, que é a substância padrão do grupo, mas ela não possui indicação para odontologia, então não vamos focar nela. As características dela como mencionado nos slides, ser bacteriostática, ser biotransformada pelo fígado, ter esse processo de transformação hepática, ser excretada pela bile. Seu mecanismo de ação é também a inibição da síntese proteica através da fixação da assumida unidade 50S, especificidade, impedindo a própria ligação, como foi dito, do RNA transmissor do ribossomo, assim impedindo a síntese proteica. Bom, falando um pouco agora sobre a clindamicina, ela tem mais relevância para o cirurgião dentista porque uma das indicações principais desse grupo é para infecções odontogênicas.
Ela tem espectro de ação bom para cocos aeróbicos gram-positivos, bacilos anaeróbicos gram-negativos, bacilos anaeróbicos gram-positivos e, como especificado, não formadores de esporos, os cocos anaeróbicos e macrolídeos gram-positivos. Esses macroaerófilos. A profilaxia antibiótica ela consiste na administração de antibióticos a pacientes que não apresentam evidência de infecção, com o intuito de prevenir essa colonização por bactérias e as suas consequentes complicações no pós-operatório. O uso profilático desses antibióticos no pré-operatório, em odontologia, ele é, digamos assim, instituído com o objetivo de prevenir infecção. Isso no próprio sítio, no próprio local que está sendo operado. A denominada profilaxia cirúrgica. Essa prevenção de infecção também ocorre à distância? Sim, ocorre. Mas isso mais em pacientes suscetíveis que têm alguma complicação sistêmica. Podemos citar, por exemplo, o protocolo da American Heart Association, né, uma instituição de renome, que apresenta um protocolo de profilaxia antibiótica para pacientes, por exemplo, de portadores de válvula mitral, pacientes transplantados. E esses protocolos sempre são montados, pensados pelos especialistas, ponderando os riscos e os benefícios que aquele antibiótico pode ter em cada caso, e mediante a especificidade da atuação que será realizada, uma exodontia, uma instalação protética, depende. E isso é uma coisa boa, porque não se tem uma tabelação padronizada na maioria das vezes. É sempre bom o diálogo interprofissional para a conclusão de uma melhor metodologia. Bom, e algumas patologias que nós podemos citar que serão pré-requisitos, elas serão um parâmetro para que nós abordemos e adotemos essa profilaxia. Nós podemos citar como slide as cirurgias locais infectados, cardiopatia congênita, os shunts pulmonares, os diabéticos não controlados, o prolapso da válvula com insuficiência, pacientes com problemas renais, portadores de febre reumática, pacientes transplantados. Sendo essa recomendação sempre pautada no benefício do paciente, priorizando a sua saúde e a sua segurança, seu benefício, adotando sempre uma postura inter e multiprofissional para casos específicos. Essa operatória, essa lógica é sempre para casos específicos. Outras indicações, a gente pode incluir aqui as cirurgias de maior risco, a ocorrência de bacteremia e os procedimentos mais complexos, mais extensos, por exemplo, cirurgias ortognáticas, colocação de implantes, as intervenções que são mais prolongadas, como mencionado, mais extensas, traumas, por exemplo. Bom, e embora haja, com certeza, controvérsia em algumas escolas em relação aos procedimentos odontológicos e a necessidade ou não desse uso, dessa terapia, tem algumas escolas que enfatizam bastante e pautadas na literatura que não há evidência estatisticamente significativa para esse uso rotineiro de antibióticos profiláticos, que esse uso, na verdade, ele não reduz o risco ou reduz a falha de implante ou as complicações operatórias em condições normais. Ou seja, esse grupo ele considera cuidadoso que o uso apropriado de antibiótico em, por exemplo, cirurgias de implante e até procedimentos de extração, que seja, por exemplo, digamos, mais simples, mais leve, não necessite desse uso, dessa administração, dessa terapia antibiótica. E que esse uso, considerado por esse grupo de pensadores excessivo, na verdade traz mais males do que bens, trazendo aquela mudança mencionada no começo da apresentação do bioma bacteriano microscópico, que pode ocasionar surtos de superbactérias, resistências e muitas outras adversidades que seriam muito mais maléficas do que benéficas e ponderadas. O cirurgião dentista não pode jamais negligenciar a técnica de utilização e avaliação da correta indicação do medicamento. No uso da profilaxia antibiótica, ainda mais.
Quando é cirúrgica, nós devemos sempre passar o dobro da terapêutica do medicamento e atentarmos sempre ao procedimento e à necessidade de uma segunda dose profilática. Endocardite bacteriana é o acúmulo de bactérias em válvulas do coração e se inicia um processo de bacteremia, uma infecção que envolve principalmente o endocárdio valvar. E ele afeta estruturas como o endocárdio, as comunicações intravenculares, as próteses valvares, e é uma doença considerada rara, mas capaz de causar sequelas graves e, com certeza, o óbito, se não for tratado rapidamente. E, apesar de ainda existirem dúvidas sobre a etiologia da endocardite bacteriana, após os tratamentos dentários, ou seja, provocados por esse ou influenciados fortemente, a bacteremia transitória espontânea ela é inegável após o tratamento odontológico e é uma das suas mais prováveis causas, sim. As bactérias mais relacionadas à endocardite são os streptococcus, presentes em grande quantidade na cavidade bucal. E eles possuem uma capacidade maior de se aderir aos agregados plaquetários. Então, vamos citar de novo a American Heart Association, ela cria protocolos profiláticos para pacientes com risco de endocardite bacteriana, desde 1955. Importante ressaltar que desde 2007 mudou-se o protocolo de medicação pré-operatório e os pacientes de médio risco foram excluídos das indicações de terapia pré-operatória antibiótica, devido à ponderação e maior conhecimento científico sobre realmente o risco e o benefício aparente dessa medicação pré-operatória. A endocardite, a profilaxia, ainda ela é recomendada para os pacientes com condições de alto risco, né, para desenvolvimento da endocardite. As próteses valvares, os pacientes que já tiveram histórico de endocardite, os pacientes que são transplantados cardiacamente ou têm alguma valvopatia, uma valvopatia reumática crônica também, as cardiopatias congênitas todas estão incluídas nesse grupo, as cianóticas não corrigidas, a presença dos shunts, os condutos paliativos, pacientes com, por exemplo, correção da prótese ou dos dispositivos nos primeiros 5 meses após esse procedimento também são considerados de risco. Mesmo aquelas que são consideradas corrigidas, aqueles defeitos corrigidos, mas que têm sim defeitos residuais indicados, locais ou adjacentes, eles são relacionados com esse alto risco também, das condições consideradas graves. E aí, para esses pacientes, como é que deve ser a nossa postura, a postura do cirurgião dentista em atendimento? Bom, para esses pacientes considerados de risco, procedimentos com a manipulação de tecidos gengivais, vai desde uma raspagem periodontal leve, uma restauração que pode entrar em contato ali com os tecidos gengivais, uma manipulação periapical num tratamento endodôntico ou até mesmo a administração de anestésicos locais com que ocorre sim a perfuração da mucosa, são indicativos para esses graves pacientes, né, de administração dessa terapia. E já em procedimentos que não há manipulação dos tecidos bucais diretamente, como o ajuste de prótese, ajuste ortodôntico, o trauma de lábio e mucosa, já não são indicados. A profilaxia antibiótica ela é realizada nas indicações que foram comentadas. E o medicamento de escolha, como também foi mencionado nesse trabalho, essa sendo prescrita sempre no dobro da indicação terapêutica, ou seja, amoxicilina de 1 grama de 30 a 60 minutos. Isso antes do procedimento operatório, 60 minutos antes. A realização desses procedimentos de profilaxia antibiótica, quando ministrados para pacientes que são alérgicos aos beta-lactâmicos, ou seja, as penicilinas também, nós utilizaremos a clindamicina, a 600 miligramas, que é equivalente a 2 vezes a dose terapêutica de 300 miligramas padrão. Isso quando for via oral, né? Porque muitas vezes, devido à comorbidade do paciente, o estado físico do paciente, será inviável a administração por via oral e nós optaremos por
pelo uso da ampicilina, pela cefazolina ou ceftriaxona, fármacos esses, assim, alternativos para casos adversos de incapacidade do paciente. E para os pacientes que têm a válvula cardíaca, que são casos mais graves, optaremos sempre por seguir a recomendação da literatura de 2 gramas via oral antes da cirurgia, 60 minutos antes do procedimento operatório. Entra também no nosso tema, e é dever, obrigação de qualquer profissional da saúde, discutir o uso racional de medicamentos. Bom, a Organização Mundial da Saúde renomadamente descreve que é preciso ter 5 parâmetros para se satisfazer o quesito de uso racional de medicamentos. Bom, primeiramente o paciente ele tem que receber um medicamento apropriado para as condições que ele apresenta. Esse medicamento ele tem que ser usado, ministrado, indicado na dose adequada para as necessidades individuais do paciente. Esse uso ele tem que ter uma duração adequada, tem que ter um período adequado, determinado. E esse uso, essa indicação, esse medicamento, esse fármaco, deve ter o menor custo para o paciente, custo esse financeiro. Bom, e sua comunidade também deve entrar nesse quesito de sofrer o menor custo para o uso desse medicamento. Somente quando esses 5 requisitos são atendidos, a OMS considera como uso racional de medicamentos. Bom, temos testes que permitem um maior entendimento da situação do paciente, né? São pressupostos racionais do uso racional. Vamos falar aqui da cultura do antibiograma. Bom, na verdade, trata-se de preparações químicas que incluem nutrientes necessários para que os micro-organismos presentes no organismo do paciente, ou seja, são amostras biológicas que crescem e se multiplicam naquele meio de cultura, naquela placa de Petri, etc. Bom, o antibiograma, por sua vez, esse teste de sensibilidade, né, que é o TSA, é um teste laboratorial que usa técnicas específicas para verificar que medicamento o micro-organismo hospedado no paciente, que é geralmente uma bactéria, ele é mais sensível ou resistente. E para realizar esse antimicro é preciso ter previamente um meio de cultura, a cultura desses micro-organismos. Isso tem influência grande, inclusive até na adoção de um método de escolha de antibióticos empírico ou aquele específico. Inclusive, deve ser solicitado quando o antibiótico prescrito de forma empírica não obteve os resultados esperados. Quando há suspeita de resistência bacteriana, superbactérias, por exemplo, se possivelmente foi causado por uso racional de medicamentos. A resistência microbiana refere-se a cepas de micro-organismos que são capazes de multiplicar as concentrações de antimicrobianos presentes mais altas do que as terapêuticas. Bom, esses testes eles trazem muitas vantagens, como o prescritor do medicamento terá uma maior eficácia na terapia convencional, ele terá uma maior especificidade, porque ele conhecerá especificamente as cepas e as suas susceptibilidades. Inclusive, essa aplicação desses testes, que inicialmente pode parecer mais cara para o paciente, pode ser, na verdade, um método muito mais eficaz de redução de custos para o Sistema Único de Saúde, uma vez que, quando temos um surto de superbactérias, para tratar esse surto é muito mais caro para o Sistema Único de Saúde tratar com essas superbactérias do que investir em testes de cultura para diferenciação e atuação específica dos antimicrobianos, inclusive para a redução de episódios de toxicidade e diversas formas de intoxicação. Por exemplo, nos Estados Unidos, o custo com infecções de bactérias resistentes é de 4 a 5 milhões de dólares. Bom, pode gerar uma maior demora? Sim, porém é uma terapia mais eficaz e é prescrita pelo operador. O paciente ela tem a sua condição solucionada, isso a gente pode afirmar com um grande maior grau de certeza. Há relativamente o menor gasto, como mencionado, se compararmos com a possibilidade de ocorrência de superbactérias, e justamente temos uma redução no quadro de intoxicações e superbactérias ou bactérias resistentes. Bom, nos concluímos que o tratamento cirúrgico de infecções se mantém como um método primário de tratamento na maioria dos pacientes. A antibiótico terapia tem um papel fundamental, ou seja, ele é imprescindível em determinados casos e na maioria é coadjuvante. A resistência microbiana ela emergiu como um dos principais problemas para a saúde pública e, infelizmente, tem apresentado um crescimento constante. Portanto, o uso racional é adequado sempre e de suma importância para evitar que micro-organismos resistentes ocorram e ocorrência de intoxicações.
Bom, agradecemos por ter assistido o trabalho. Essas são nossas referências. Obrigado.